Um movimento periódico é um tipo de movimento que se repete regularmente ao longo de um tempo. Ele é caracterizado por uma série de ciclos ou oscilações que ocorrem em intervalos consistentes. Um exemplo clássico periódico é o movimento de um pêndulo, que oscila de um lado para o outro em um padrão repetitivo. Os principais conceitos relacionados a esse movimento incluem a amplitude, a distância máxima que o objeto se desloca em cada ciclo de movimento, o período, que é o tempo necessário para que o ciclo complete o movimento e volte a se repetir, que é medida em segundos, a frequência, que é o número de ciclos que ocorrem em um segundo, que é o inverso do período em hertz, e a fase, a posição relativa de um objeto em seu ciclo de movimento em relação ao ponto de referência. Movimentos periódicos são fundamentais em muitos aspectos da física e da engenharia, sendo usados para descrever fenômenos como vibrações, ondas sonoras, correntes alternadas e muito mais. Eles desempenham um papel importante no entendimento de como sistemas naturais e artificiais funcionam. O movimento harmônico simples, MHS, é um tipo de movimento periódico no qual um objeto oscila de um lado para o outro em torno de uma posição de equilíbrio central, seguindo uma trajetória retilínea. MHS ocorre quando uma força restauradora é proporcional à distância do objeto à posição de equilíbrio e atua na direção oposta ao deslocamento. Isso significa que, quando o objeto se afasta do equilíbrio, uma força o puxa de volta. Exemplos comuns de MHS incluem o movimento de pêndulo simples, como um relógio de parede, e a oscilação de uma mola ideal. O movimento harmônico simples é um modelo importante na física que descreve muitos fenômenos naturais e sistemas mecânicos, contribuindo para o nosso entendimento de oscilações de ondas em diversas áreas da ciência e da engenharia. As funções horárias no movimento harmônico simples, o MHS, são equações que descrevem como a posição, a velocidade e a aceleração de um objeto que executa MHS variam em relação ao tempo. Essas equações são fundamentais para entender o comportamento de um sistema em MHS, permitindo calcular a posição, velocidade e aceleração em qualquer ponto no tempo ao longo do movimento. A fase inicial é importante porque determina a posição inicial e a direção de movimento no início do ciclo. O sistema massa-mola é um sistema mecânico simples, que consiste em uma massa conectada a uma mola. É usado como um modelo para estudar o comportamento de sistemas mecânicos oscilatórios, como o movimento harmônico simples, o MHS. Os sistemas massa-mola são usados como modelos em muitos contextos, incluindo na física experimental, engenharia e aplicações práticas, como sistemas de suspensão de veículos e instrumentos de medição de massa. Eles ajudam a ilustrar os conceitos importantes da mecânica, como a lei de Hooke e MHS.